Fala, meu jovem Nelson Costa, caixa de ferramentas com mais uma série aqui, agora com Arthur Schopenhauer. Galera, vocês já viram bilionários e a satisfação que eles têm de fazer o que eles fazem? Os caras trabalham, possuem tudo. Só que tem um problema nessa história toda. Os caras não conseguem parar. E aqui entra Arthur Schopenhauer e vamos viajar um pouco aí no pensamento desse cara, qual muita gente se confunde. Iniciando essa aula agora com o que ele chama de ciclo da vontade. O ciclo da vontade é aquela coisa onde a necessidade, o cara gera uma necessidade, tudo é necessário, uma certa ânsia em cima daquilo, que vai para o sofrimento, depois vai para a dor, e o cara entra no ciclo daí depois do sofrimento e a dor. Ele meio que consegue a satisfação, e da satisfação ele tem o tédio e o ciclo se repete. Arthur Schopenhauer é um cara fantástico que vai trabalhar dentro dessa circunstância, situação, vamos dizer assim, sobre a vida, usando um método aí que eu diria bem oriental, bem budista, convidando a gente a refletir nessa situação, nesse ciclo da vontade. Muito confundido, muito mal interpretado. Muita gente olha o cara como se fosse um cara frustrado, ou olha ele negativamente, mas eu quero olhar Schopenhauer para um método mais, vamos dizer assim, plausível e com uma certa ferramenta que beneficia a gente. Schopenhauer então traz essa questão de ter e querer, e esse ciclo é a coisa toda, e ele fornece daí o como. Como que a gente vai superar tudo isso? Como é que a gente vai sair? Então eu inicio hoje trazendo aí 3 perspectivas, vamos dizer assim, para que a gente possa analisar Schopenhauer, né? A primeira delas é a felicidade. Como é que Schopenhauer fala que a gente tem que ser feliz? Veja só, Schopenhauer, como eu falei, ele tem uma certa influência budista nele. Ele está mais ligado na ideia de deixar o prazer e focar mais em não sofrer. Olha só, no mundo de hoje a gente está buscando a todo momento ter prazer. Schopenhauer, se estivesse vivo, ia falar assim, cara, para com isso, cara. Para com isso. Foca em não ter dor, em não ter sofrimento. Deixa o prazer um pouco de lado dentro dessa situação, né? Ele fala assim, cara, talvez se você buscar nas artes, busque nas artes isso aí. Artes a ideia da felicidade para Schopenhauer, ele vai pegar, acho que o ponto mais fraco dele é a questão da arte, mas sem conceito, sem interesse, saca? Inclusive, eu deixo para você aqui, acho que você já deve ter assistido Copying Beethoven, copiando Beethoven, né? Beethoven foi um músico fantástico, cara. O cara fez aí, pô, tem nem como falar, você sabe quem que é? Só que ele tinha um problema de audição, né, cara? O cara não conseguia ouvir. Assiste esse filme, cara, e tenta ver assim se você consegue assistir sem ser impactado, entende? Sem sentir assim emocionalmente afetado pelo filme. Aí você vai entender Schopenhauer. Schopenhauer ele vai cair dentro dessa condição. Outro método que ele vai ter é a justiça. Mas a justiça de igualdade, não como empatia, mas uma justiça assim, como eu posso dizer, todos nós estamos de alguma forma presos a esse ciclo da vontade, a gente precisa superar isso, a gente precisa conhecer essa dinâmica e ao mesmo tempo, diante dessa situação, ter compaixão. Então veja só, Schopenhauer aborda aí dentro do ciclo da vontade que a gente tem que superar esse ciclo da vontade, não pode ficar nesse ciclo da vontade, através da busca da felicidade, não pelo prazer, mas para evitando a dor. Depois ele parte para a ideia de arte. Olha, vamos buscar a arte sem muito conceito, sem muito interesse. A arte para você entender, igual aí na ideia do Beethoven que eu disse, o cara não ouvia e trabalhou duro para ter o que ele teve. Que vem também Schopenhauer a ideia de ter, querer e impactar, que vai ser numa próxima aula. Mas aí ele termina praticamente a ideia que na compaixão não é entender essa prisão, é entender essa situação. Acho que seria isso como introdução para vocês. E aí, concluindo o vídeo, eu diria o seguinte, até eu vou confessar um pecado que eu aprendi com o Schopenhauer. Você vê num mundo de tanta situação, tanta gente falando tanta asneira, é uma loucura que tá o negócio. Schopenhauer, ele, não sei se ele me ensinou, me convenceu a ter uma certa inveja
da interpretação que as pessoas fazem na vida. A interpretação é a busca para que a gente possa começar a entender Schopenhauer. Veja bem, eu gasto uma grande parte do meu tempo com maratona e triatlo. E eu vejo certas pessoas às vezes falando sobre vontade de fazer uma maratona. E eu vejo às vezes certas pessoas dizendo, o dia que eu fiz uma maratona. Esses dois discursos, Schopenhauer olharia para eles e falava, não perca tempo com isso. Entenda o meio. Entenda o meio entre a largada e o final. E eu utilizo não só esse desejo de entender a interpretação dos outros, mas eu treino a minha vida para viver aquele período na maratona entre a largada e o final, das consequências, as muitas coisas que acontecem entre uma largada e o final de uma maratona. Então tá aí, primeira aula do Schopenhauer, Arthur Schopenhauer aí, felicidade, justiça, compaixão e o ciclo da vontade. Vamos trabalhar em cima disso, tá bom, galera? Forte abraço, Nelson Costa, Caixa Ferramentas.